Você sabia que os ícones da Era Dourada de Hollywood frequentemente viam a religião com profundo ceticismo? Havia alguns que realmente odiavam a religião. Hoje, vamos explorar as verdadeiras crenças dessas lendas do cinema, cujo ateísmo e agnosticismo francos ajudaram a redefinir as visões da sociedade durante um dos períodos mais conservadores da América. Claude Rains, por trás da voz suave do Capitão Renault de Casablanca, Claude Rains mantinha um ceticismo sofisticado em relação à religião. Nascido na pobreza severa, em Londres, ele percebeu que as igrejas frequentemente permaneciam aquecidas enquanto as casas dos pobres congelavam, formando sua opinião ao longo da vida de que a fé raramente se cruzava de forma significativa com a caridade. Seu ceticismo era discreto, mas definido. Colegas lembram como Rains afastava com elegância as conversas sobre o céu, simplesmente sorrindo e comentando: "Os atores já têm sua vida após a morte no celuloide." Essa elegante dispensa falava volumes. Até mesmo suas cartas pessoais para sua filha expressavam sua visão. As igrejas não ofereciam nem calor nem conforto genuíno. Em Hollywood, sua aversão à doutrina religiosa era sutil, mas abrangente. Ele notoriamente recusou os estudos bíblicos patrocinados pelo estúdio e, quando a tragédia ocorreu, como a morte de sua primeira esposa, insistiu em cerimônias estritamente seculares. Profissionalmente, ele preferia roteiros que examinavam a moralidade sem invocar julgamento divino. Filmes como Here Comes Mr. Jordan e Angel on My Shoulder refletiam sua crença de que as lutas da vida eram resolvidas pela resiliência humana em vez de orações ou providência. Fora das telas, Rains patrocinava discretamente bolsas de estudo, enfatizando que a oportunidade, e não a providência, era o verdadeiro catalisador para a mudança. Embora firme em sua descrença, ele não era hostil nem desdenhoso em relação àqueles que tinham crenças religiosas. Ele simplesmente sentia que a religião era desnecessária, um traje que não tinha desejo de usar. Essa postura sutil, mas clara, definiu sua silenciosa rebelião contra o status quo religioso. Joseph L. Mankiewicz. No coração da Era Dourada de Hollywood, Joseph L. Mankiewicz escreveu roteiros com uma visão humanista inflexível. Criado em uma família intelectual judaica, Mankiewicz rejeitou desde cedo os dogmas religiosos ao seu redor. Influenciado por pensadores como Voltaire e Darwin, ele rabiscava notas críticas sobre doutrinas religiosas nas margens dos livros, comentando famosamente: "Dogma. Ótimo para o diálogo, terrível para a verdade." Seus filmes, incluindo clássicos como A Malvada e Quem é o Infiel, apresentavam personagens lidando com escolhas da vida real ao invés de esperar por milagres. Ele constantemente destacava a responsabilidade pessoal e a tomada de decisões racionais, como os pilares da moralidade. Memorandos do estúdio revelam seu desprezo aberto por atividades religiosas obrigatórias. Ele recusou-se humorosamente a participar das orações de Natal do estúdio, declarando que as conferências de roteiro eram suficientemente suplicantes. Este espírito mascarava convicções sérias. A moralidade vinha da razão, nunca da revelação. Durante os dias mais sombrios de Hollywood, a era McCarthy, Mankiewicz defendeu apaixonadamente os escritores na lista negra, argumentando eloquentemente pela liberdade de pensamento e criticando a perseguição governamental como um eco sinistro das inquisições religiosas. Para ele, a liberdade artística era primordial, e qualquer conformidade religiosa forçada era inerentemente destrutiva. Perto do fim da vida, ele brincou: "Se houver uma vida após a morte, eu farei uma reescrita", sutilmente reforçando sua crença de que a imortalidade reside em histórias duradouras, não em uma vida após a morte. Para Mankiewicz, o pensamento racional e a criatividade humana eram infinitamente mais significativos do que o dogma religioso, uma convicção claramente refletida em seu corpo de trabalho convincente. John Huston. O ceticismo de John Huston em relação à religião estava enraizado profundamente em experiências pessoais e na observação não filtrada da aleatoriedade da vida. Nascido em uma família de artistas, Huston rapidamente aprendeu que a vida não oferecia uma ordem divina roteirizada. Aos 15 anos, depois de sobreviver a um ataque quase fatal de pneumonia, ele concluiu firmemente que a existência era fundamentalmente caótica, não divinamente ordenada. Conhecido por filmes lendários como O Falcão Maltês e Uma Aventura na África, Huston frequentemente entrelaçava críticas sutis aos ideais religiosos em suas narrativas. Seus cadernos revelam reflexões mordazes, uma delas perguntando famosamente: "Se os homens inventaram deuses, por que não pássaros inestimáveis?" Seu humor irreverente frequentemente colocava a religião ao lado de ilusões fantasiosas.
Nos sets de filmagem, Houston tornou-se notório por pular os serviços religiosos de domingo em favor de aventuras no mundo real, como caça ou exploração, brincando que a natureza era sua verdadeira catedral. Esses episódios consolidaram sua reputação como um homem que encontrava reverência em experiências tangíveis ao invés de sermões. Seu desdém pela censura religiosa tornou-se evidente durante seu mandato como presidente do Sindicato dos Diretores, onde lutou veementemente contra os mandatos restritivos do Código de Produção de Hollywood. Chamando os censores de sumos sacerdotes da banalidade, Houston posicionou-se firmemente contra o moralismo imposto. Mesmo pessoalmente, Houston tentou, e de forma humorosa falhou, batizar sua filha como agnóstica. Após sua morte, suas cinzas foram espalhadas no oceano, simbolizando sua crença na exploração em vez de recompensas celestiais. Para Houston, a curiosidade e as experiências cruas da vida sempre eclipsaram a doutrina religiosa. Marlene Dietrich. Nos cabarés esfumaçados de Berlim, Marlene Dietrich descobriu pela primeira vez que os aplausos podiam facilmente substituir hinos. Nascida na Alemanha em 1901, Dietrich rapidamente ascendeu de origens modestas à fama internacional, tornando-se uma das maiores estrelas do cinema clássico. Conhecida por seus papéis glamurosos e presença marcante em filmes como O Anjo Azul e Expresso de Xangai, Dietrich expressou abertamente ceticismo em relação à religião organizada, frequentemente tratando-a com uma mistura de desdém e sagacidade aguda. Quando um repórter uma vez perguntou se ela temia o inferno, Dietrich respondeu famosa e elegantemente exalando a fumaça do cigarro: "Querido, eu levo meu próprio fogo." Seus diários revelam uma clara desconfiança em relação ao clero, particularmente aqueles que publicamente condenavam sua imagem ousada, mas em privado, buscavam seus autógrafos. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto entretinha tropas através de shows da USO, ela recusou deliberadamente as bênçãos dos capelães, enfatizando aos soldados que a verdadeira coragem vinha da camaradagem em vez de intervenção divina. Sua visão de mundo secular foi resumida em outra citação famosa: "Eu não acredito em Deus, eu acredito em mim mesma." A filosofia pessoal de Dietrich estava enraizada na autocriação incessante e autonomia. Ela reinventou normas de gênero, estilo, sotaque e até mesmo sua identidade nacional com notável facilidade. Amigos próximos, como Ernest Hemingway, frequentemente a provocavam sobre salvação. No estilo típico de Dietrich, ela respondia a tais brincadeiras com indiferença, casualmente saboreando seus martinis. No entanto, apesar de sua imagem pública de rebeldia glamourosa, Dietrich demonstrava em privado elevados padrões éticos, doando discretamente para refugiados judeus, fugindo da perseguição nazista, demonstrando sua crença de que a moralidade não precisava de auréola. Nos seus anos posteriores, uma cópia bem usada de Nietzsche estava próxima de sua cabeceira. Cuidadosamente anotada ao lado de uma passagem sobre a autossuperação, suas notas na margem diziam simplesmente: "Exatamente. Bette Davis." Do seu olhar penetrante ao seu espírito afiado, Bette Davis constantemente desafiava as normas de Hollywood, especialmente no que diz respeito à religião. Nascida em 1908 em Massachusetts, em uma família protestante rígida, Davis rapidamente observou as contradições inerentes à devoção religiosa. Orações de infância antes das refeições não resolviam contas não pagas, despertando seu ceticismo ao longo da vida em relação à fé institucionalizada. A observação precoce de Davis floresceu em uma profunda irreverência. Ao longo de sua lendária carreira, notavelmente em filmes como A Malvada e Agora, Vou-me Embora, ela encarnou mulheres independentes e complexas, reforçando seu desdém pessoal por platitudes piedosas. Hollywood amplificou ainda mais o ceticismo de Davis. Ao ver executivos de estúdio invocarem a retidão religiosa enquanto exploravam o talento de forma implacável, Davis zombou publicamente da fachada santimoniosa da religião. Famosamente, durante uma cena devocional no set de Agora, Voyager, ela comentou sarcasticamente: "Se a providência se intrometesse tanto, nunca precisaríamos de novas tomadas." Tal crítica franca destacava sua crença de que a fé religiosa muitas vezes servia mais como um adereço dramático do que como uma bússola moral genuína. Fora das telas, Davis organizava infames brunches de domingo, criticando abertamente televangelistas e a hipocrisia religiosa enquanto bebia Bloody Marys. Amigos lembram-se vividamente desses encontros. Suas opiniões ferozes eram tão inebriantes quanto seus coquetéis. No entanto, Davis não era agressivamente hostil em relação aos crentes.
Em vez disso, ela permaneceram distintamente desimpressionados. Quando questionada sobre suas visões religiosas em uma entrevista, ela brincou. Não me importo com igrejas. Boa acústica para um monólogo. Acha para mais tas. Cartas privadas para a amiga Olivia de Havilland revelaram as dúvidas mais profundas de Davis sobre as noções religiosas tradicionais de vida após a morte, ponderando com humor. O que eu faria lá? Ensaiar? Sua bússola moral apontava consistentemente para o trabalho árduo e a brutal honestidade. Agentes que invocavam bênçãos divinas para justificar seu talento eram imediatamente dispensados, sendo substituídos por profissionais que entendiam que o sucesso era definido pelo ofício, não pela oração. Em sua batalha final contra o câncer, Davis recusou o consolo religioso, escrevendo famosamente: sem orações, apenas morfina. Mesmo no fim da vida, ela permaneceu intransigentemente autêntica, ferozmente comprometida com a realidade ao invés de ilusões reconfortantes. A vida de Davis foi, portanto, uma aula magna em realismo, totalmente despida de verniz religioso sentimental, incorporando a integridade que definiu seu notável legado em Hollywood. Richard Burton, um dos atores mais carismáticos de sua geração, carregava o ceticismo em relação à religião profundamente enraizado em suas raízes galesas. Nascido em 1925 em uma vila mineradora imersa na cultura de capelas, as experiências iniciais de Burton forjaram uma visão conflitante da fé. Ver os mineradores rezarem fervorosamente, mas sofrerem implacavelmente, instilou dúvidas duradouras. Em Oxford, o ceticismo de Burton aprofundou-se enquanto ele devorava filósofos ateus, elaborando sua crítica icônica de que a religião era apenas hipocrisia organizada, como sindicatos de atores, mas com piores figurinos. Os diários de Burton, publicados póstumamente, revelam conflitos internos sobre o seu abandono da fé religiosa, frequentemente ofuscados pela culpa de fingir o contrário. Ele ficou famoso por debater com colegas católicos durante as filmagens de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, invocando argumentos epicuristas contra a justiça divina, desmantelando confiantemente o raciocínio religioso através de uma rigorosa crítica intelectual. Seu casamento tempestuoso com Elizabeth Taylor, ela própria um tanto espiritual, destacou humorosamente a visão secular de Burton. Taylor brincava que o casamento deles foi santificado pela vodka, não por votos religiosos. Para Burton, o álcool temporariamente anestesiava suas ansiedades existenciais, que ele poeticamente descrevia como o terrível silêncio dos céus vazios. No entanto, ele reverenciava os rituais religiosos puramente como poesia, frequentemente recitando salmos pelo ritmo ao invés do significado. O ceticismo de Burton era filosófico, não nihilista. Sua apreciação literária o atraía para tradições poéticas que ressoavam mais profundamente do que as escrituras. No final da vida, quando perguntado se temia enfrentar Deus, ele riu ironicamente, afirmando que tinha interpretado reis o suficiente para enganar qualquer um, divino ou mortal. A pedido de Burton, sua lápide não tinha cruz. Apenas uma linha pungente de Dylan Thomas, celebrando a música humana, em vez de hinos celestiais. A inscrição simbolizava perfeitamente a filosofia de vida dele. Beleza, significado e redenção existiam exclusivamente dentro da criação humana. Sua lápide permanece como testemunho não apenas do ceticismo de Burton, mas de sua profunda reverência pela própria humanidade, destacando uma vida que rejeitou o julgamento divino em favor da paixão terrena, da arte e da sinceridade humana. Spencer Tracy. Tela autoritária de Spencer Tracy.
Seu relacionamento de longa data com Catherine Hepburn existia fora da doutrina católica. Ainda assim, Tracy recusou o divórcio de sua esposa devido a convicções católicas persistentes. Este paradoxo pessoal ressaltou sua postura diferenciada e muitas vezes ambivalente em relação à ortodoxia religiosa. Perto do fim de sua vida, sofrendo de uma doença grave, Tracy pediu explicitamente que Hepburn mantivesse os padres afastados, enfatizando sua determinação de enfrentar a morte sem conforto religioso. Hepburn honrou o pedido dele, respeitando a última afirmação de autonomia pessoal de Tracy sobre a fé institucional. Apesar de seu ceticismo, os pertences pessoais de Tracy incluíam um rosário guardado discretamente em uma gaveta, simbolizando seu relacionamento complicado com a fé. Sua vida inteira epitomizava uma apostasia silenciosa, nunca completamente desligado de suas raízes religiosas, mas também nunca as abraçando totalmente. Tracy, assim, se tornou um ícone, não apenas de gravidade cinematográfica, mas de uma profunda ambivalência espiritual, característica daqueles que lutam intensamente com identidades religiosas herdadas. Sua história continua cativante precisamente porque recusa uma categorização fácil, incorporando a realidade complexa da dúvida sob a superfície polida da imagem dourada de Hollywood. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead incorporou a irreverência não apenas no palco e na tela, mas também em sua rejeição sem remorsos à religião. Nascida em uma família episcopaliana politicamente proeminente no Alabama, em 1902, Bankhead rapidamente abandonou as tradições religiosas de sua criação pelo entusiasmo e pela liberdade liberal do Distrito Teatral de Nova York. Aos 18 anos, Bankhead já havia descartado a religião como um disparate, humorosamente comparando sua natureza restritiva a vestir espartilhos desconfortáveis. A sua resistência não era apenas verbal, mas realizada publicamente. As festas lendárias de Bankhead apresentavam sermões satíricos ridicularizando os pregadores avivalistas do Sul, muitas vezes completos com boas de plumas e halos de papel alumínio, uma sátira deliberadamente provocativa da piedade performativa da religião. Bankhead se deleitava em confrontar abertamente a hipocrisia religiosa, utilizando o humor de forma inteligente como sua principal arma. No entanto, sob sua crítica flamboyante, residia um espírito genuinamente ético. Bankhead financiou anonimamente numerosos orfanatos, demonstrando claramente sua crença de que a verdadeira compaixão e moralidade não precisavam de validação religiosa. Quando diretamente acusada de impiedade, ela respondeu famosamente: "Minha consciência e eu nos damos muito bem. Há espaço de sobra nesta cama." Sua carreira, com papéis em peças como The Little Foxes e filmes como Lifeboat de Hitchcock, refletia esse compromisso constante e destemido com a autenticidade. Ela deliberadamente escolheu personagens que incorporavam independência e complexidade moral, desafiando ativamente as representações tradicionais de virtude religiosa de Hollywood. A filosofia pessoal de Bankhead celebrava a autonomia individual e a moralidade secular. Em vez de rejeitar a moralidade em si, ela simplesmente rejeitava o monopólio da religião na definição de padrões morais. Seu ceticismo declarado em relação à religião estava fundamentalmente ligado à sua ampla rebelião contra as restrições sociais, tornando-a uma figura pioneira do feminismo secular em Hollywood. O legado de Tallulah Bankhead continua precisamente por causa de sua autenticidade implacável. Sua recusa em aceitar a religião cegamente, combinada com sua rejeição descarada das normas sociais, marcou-a permanentemente como uma dissidente icônica, desafiadora, espirituosa e absolutamente inesquecível. David Niven. O charme elegante de David Niven na tela ocultava uma perspectiva ponderada e discretamente cética sobre religião. Nascido em Londres em 1910, órfão jovem, Niven enfrentou a tragédia desde cedo, o que provocou dúvidas ao longo da vida sobre doutrinas religiosas que prometem proteção divina. Quando um capelão de internato racionalizou suas tragédias pessoais como o grande desígnio de Deus, o jovem Niven respondeu francamente: "Então, Deus desenha mal." Esse ceticismo suave permeou a distinta carreira de atuação de Niven, mais notavelmente em filmes como A Volta ao Mundo em 80 Dias e Mesas Separadas. Durante o serviço militar na Segunda Guerra Mundial, ele frequentemente notava que a coragem e a bravura vinham de forma mais confiável do treinamento disciplinado do que das bênçãos dos capelães. Niven acreditava fundamentalmente na resiliência humana, em vez da intervenção divina. Profissionalmente, Niven mantinha uma distância cuidadosamente educada da prática religiosa.
Ele evitava desrespeitosamente a profanidade envolvendo Deus, substituindo humoristicamente expressões como old boy, explicando francamente que invocar uma divindade em que duvidava parecia tanto rude quanto ilógico. Embora evitasse a hostilidade aberta em relação à religião, Niven mantinha limites firmes. Quando os produtores propuseram um batismo como golpe publicitário, Niven recusou calmamente, comentando de forma sucinta: "Sou um ator, não um mascote." Mais tarde, lutando contra a esclerose lateral amiotrófica, Niven aceitou graciosamente as orações dos amigos, não por crença, mas pela apreciação de sua bondade. Seus últimos anos mostraram de forma tocante sua dignidade e agnosticismo educado, lindamente resumidos em seu suave reconhecimento. Suas orações confortam você. Sua companhia me conforta. O secularismo de Niven era tipicamente britânico, sutil, respeitoso e elegantemente discreto. Sua recusa em participar de religiões organizadas nunca diminuiu sua empatia ou integridade, exemplificando claramente como uma visão de mundo secular pode coexistir harmoniosamente com bondade e decência. David Niven, assim, permanece uma figura fascinante justamente por causa desse agnosticismo sutil, demonstrando eloquentemente que ceticismo e gentileza não são mutuamente exclusivos, um reflexo atemporal de força silenciosa além da fachada de Hollywood. Montgomery Clift. Os olhos penetrantes de Montgomery Clift na tela refletiam uma vida profundamente moldada por lutas pessoais e dúvidas espirituais. Nascido em Nebraska, em 1920, em uma família rica, mas emocionalmente distante, a criação de Clift ofereceu pouca orientação religiosa, deixando-o espiritualmente à deriva. Apesar dos breves encontros com a escola dominical episcopal, Clift via a religião principalmente como um lugar que oferecia donuts em vez de percepção divina. Essas experiências iniciais fomentaram um ceticismo que mais tarde se manifestaria de forma proeminente em suas interpretações. As ansiedades adolescentes sobre sexualidade, identidade e mortalidade intensificaram o tumulto pessoal de Clift, mas os ensinamentos religiosos lhe ofereciam pouco consolo. Em vez disso, ele achava as narrativas confortantes da religião institucionalizadas vazias e irresponsíveis às complexidades genuínas da vida. Seu ceticismo aprofundou-se após um devastador acidente de carro em 1956, que deixou seu rosto bonito permanentemente marcado e sua alma ainda mais ferida. Entradas no diário dessa época capturam de forma comovente sua angústia. Se um Deus amoroso escreve essa dor, o espetáculo está mal escalado. Os filmes de Clift, como Eu Confesso, onde interpretou um padre em conflito, e Um Lugar ao Sol, ecoaram suas batalhas existenciais pessoais. Na tela, os críticos celebraram suas atuações profundamente emocionais. Mas os amigos reconheceram que suas interpretações poderosas vinham diretamente da angústia pessoal e do profundo ceticismo em relação aos apoios religiosos. Para Clift, atuar era autenticidade em meio a circunstâncias imaginárias, enquanto a religião muitas vezes parecia falsa na própria realidade. Particularmente, ele estudou Kierkegaard e a filosofia existencial, encontrando validação na dúvida em vez de conforto na fé. Hospitalizado após seu acidente, Clift notoriamente rejeitou visitas de capelães, dizendo francamente às enfermeiras: "A dor é companhia suficiente." Esses sentimentos transmitiam claramente seu compromisso com a dura verdade da realidade em vez de ilusões reconfortantes. O ceticismo de Clift em relação à religião era profundamente introspectivo, moldado por uma experiência autêntica em vez de desprezo intelectual. Sua vida, marcada por uma honestidade emocional profunda e questionamento incessante, simbolizava as correntes mais profundas de incerteza existencial de Hollywood, sob sua fachada glamurosa. O legado duradouro de Montgomery Clift permanece ligado à sua exploração intransigente da vulnerabilidade humana. Uma vulnerabilidade que ele corajosamente abraçou, precisamente porque não tinha consolação religiosa. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, o ícone máximo de glamour e vulnerabilidade de Hollywood, abrigava silenciosamente um ceticismo complexo em relação aos ensinamentos religiosos tradicionais. Nascida Norma Jean Mortenson em 1926, a vida inicial de Monroe foi marcada por instabilidade, lares adotivos e uma breve, mas traumática, associação com a ciência cristã, onde a religião frequentemente negava a intervenção médica necessária. Essas experiências instilaram um ceticismo precoce, associando religião com negligência em vez de cuidado.
Sua vida adulta continuou esse padrão de questionamento e inquietude espiritual. O casamento com o dramaturgo Arthur Miller, em 1956, a introduziu ao judaísmo secular. Mas o abraço de Monroe era cultural em vez de espiritual. Ela se descrevia humoristicamente como uma agnóstica judaica, sinalizando sua ambivalência em relação a qualquer instituição religiosa que prometesse verdades absolutas. Gravações privadas revelam Monroe admitindo francamente: "Eu acho que não tem ninguém ouvindo lá em cima", reforçando sua dúvida fundamental sobre a certeza religiosa. Profissionalmente, a imagem de Monroe era frequentemente manipulada pelos códigos de moralidade religiosa de Hollywood. Os executivos do estúdio organizaram oportunidades de fotos nos serviços de domingo para melhorar sua imagem pública, ocasiões que Monroe ridicularizava em privado, brincando humoristicamente depois sobre rezar apenas por uma melhor iluminação. Sua constante rebeldia contra a conformidade religiosa imposta mostrava seu espírito independente e sagaz por trás da piedade artificiosa de Hollywood. Profundamente curiosa intelectualmente, Monroe envolveu-se extensivamente com a psicologia freudiana e a literatura existencialista, moldando profundamente sua visão de mundo secular. Ela notavelmente usava uma estrela de Davi mais por uma rebelião simbólica contra as pressões de censura do que por convicção religiosa. Publicamente questionada sobre heróis e santos, ela declarou com confiança admiração, apenas por criações humanas, rejeitando explicitamente mitologias divinas. Tragicamente, a morte prematura de Monroe, em 1962, levou alguns líderes religiosos a fazerem julgamentos morais superficiais, rotulando sua morte como punição divina. Amigos intimamente familiarizados com suas lutas conheciam a verdade. Marilyn lutou corajosamente contra traumas pessoais, não retribuição divina. Sua duradoura herança reside em sua honesta, embora dolorosa, exploração da fragilidade humana. Transcende a hipocrisia religiosa de Hollywood e simboliza, em vez disso, a profunda dignidade inerente à autodescoberta secular. Hugh Hefner. Hugh Hefner, o icônico fundador da Playboy Magazine, não era apenas um magnata da mídia. Ele era um proeminente crítico cultural que rejeitava abertamente o papel da religião tradicional na sociedade. Nascido em 1926 em Chicago, em uma família metodista conservadora, Hefner rapidamente questionou as doutrinas restritivas das instituições religiosas, reconhecendo-as como mecanismos de controle social em vez de caminhos para a verdade. Ao longo de sua vida, Hefner expressou abertamente seu ceticismo em relação à religião. Ele descreveu a fé religiosa explicitamente como uma ferramenta de controle, não uma maneira de entender o universo. Tais críticas inequívocas sublinharam seu compromisso vitalício com a liberdade individual, a investigação racional e a expressão pessoal, contrastando fortemente com a moralidade religiosa tradicional. A mansão Playboy de Hefner tornou-se um fórum lendário para exploração intelectual, regularmente sediando debates e discussões que desafiavam normas sociais, doutrinas religiosas e leis de censura. Esses diálogos refletiam a crença central de Hefner de que a verdade emergia através do pensamento livre e da discussão racional, em vez do dogma religioso. Sua defesa da liberação sexual e da liberdade de expressão estava fundamentada em sua filosofia secular, afirmando a criatividade e a razão humanas como guias superiores para a vida. Suas revistas e filosofia pessoal impactaram dramaticamente o cenário social dos Estados Unidos, desafiando diretamente as doutrinas religiosas conservadoras sobre moralidade e sexualidade. Hefner defendeu consistentemente o humanismo secular, enfatizando a razão, a empatia e a liberdade intelectual como princípios centrais de uma vida significativa. Apesar da oposição veemente de grupos religiosos que o rotulavam de imoral, Hefner defendia calmamente os valores seculares, afirmando que a verdadeira moralidade derivava da responsabilidade pessoal em vez da religiosa. Compliance. Seus argumentos claros e racionais reconfiguraram as atitudes americanas em relação à sexualidade, liberdade e direitos individuais, deixando um legado duradouro de defesa da ética secular como fundamentalmente humana. O ceticismo de Hefner em relação à religião organizada não era sutil nem apologético. Era proclamado com orgulho e defendido intelectualmente. Até sua morte em 2017, ele promoveu consistentemente valores seculares de razão, pensamento crítico e autonomia pessoal, influenciando profundamente a consciência cultural em evolução dos Estados Unidos, muito além das prateleiras de revistas que ele famosamente ocupava. Cloris Leachman.
A notável carreira de Cloris Leachman como atriz, que durou 7 décadas e lhe rendeu muitos prêmios, incluindo 8 Emmys e um Oscar, refletiu seu compromisso ao longo da vida com o pensamento independente e ceticismo em relação à religião organizada. Em Iowa, em 1926, Leachman rapidamente rejeitou o dogma religioso, preferindo a experiência pessoal e a investigação racional como sua base ética. Seu ceticismo era silenciosamente persistente, muitas vezes expresso com seu humor característico e franqueza. Ao longo de sua carreira, Leachman questionou abertamente a validade e a necessidade dos ensinos religiosos tradicionais, dizendo com humor: "Gosto de pensar por mim mesma. Não preciso de um livro de regras." Sua visão de mundo pragmática enfatizava experiências tangíveis, conexão humana direta e entendimento racional em vez de doutrinas espirituais abstratas. Ela rejeitava consistentemente as promessas de certeza da religião, preferindo a ambiguidade e complexidade inerentes da vida. Em papéis de televisão e filmes, como em A Última Sessão de Cinema e na aclamada série de comédia The Mary Tyler Moore Show, Leachman interpretou mulheres de profundidade, complexidade e feroz independência, personagens que frequentemente refletiam seu próprio ethos pessoal. Seus papéis desafiaram estereótipos culturais e normas sociais, reforçando sua ampla crítica à religião como restritiva em vez de libertadora. Fora das telas, Leachman notoriamente recusava rituais religiosos, preferindo confiar na ciência, lógica e intuição pessoal. Entrevistas frequentemente exibiam seu humor cético, zombando gentilmente de superstições e doutrinas religiosas. Sua franqueza ressoava com o público que navegava em dúvidas semelhantes, e ceticismo em meio a pressões sociais para a conformidade religiosa. Seu humor não era apenas desdenhoso, mas profundamente libertador, frequentemente destacando as absurdidades inerentes aos dogmas religiosos. Ela incentivou a autenticidade pessoal em vez da conformidade, demonstrando consistentemente que a moralidade, a compaixão e o significado podem prosperar independentemente de sistemas de crenças institucionalizados. O legado de Leachman perdura precisamente por causa dessa autenticidade honesta. Seu ceticismo era refrescantemente lúcido, desprovido de amargura ou antagonismo, celebrando a liberdade individual, o pensamento crítico e a sabedoria prática em vez da conformidade religiosa. Cloris Leachman permanece uma ícone duradoura, não apenas por suas realizações extraordinárias na carreira, mas também como um exemplo de secularismo inteligente e compassivo, dentro da história do entretenimento dos Estados Unidos. Warren Mitchell. Warren Mitchell, querido ator britânico conhecido por seu papel icônico como Alf Garnett em Till Death Us Do Part, demonstrou consistentemente um ceticismo afiado e irreverente em relação à religião. Nascido Warren Maisel em Londres em 1926, filho de pais imigrantes judeus russos, Mitchell cresceu vivenciando em primeira mão as contradições inerentes aos ensinamentos religiosos. Seu ceticismo rapidamente se tornou uma característica pessoal e artística marcante, infundindo tanto suas performances públicas quanto suas conversas privadas com comentários satíricos mordazes sobre as absurdidades da religião. Ao longo de sua longa carreira, o humor de Mitchell desmantelou famosas doutrinas religiosas com precisão cirúrgica. Ele abertamente zombava dos sermões religiosos, declarando humoristicamente: "Não sou fã de sermões, prefiro obter minhas respostas da própria vida." Esta afirmação sucinta ilustrou sua crença fundamental. A verdade e a moralidade emergem naturalmente através da experiência vivida, em vez de rituais prescritos. Seu estilo cômico era resolutamente direto, frequentemente usando sarcasmo para iluminar a hipocrisia religiosa. Mitchell usava o humor com frequência para enfatizar as inconsistências que percebia nos dogmas religiosos, apresentando uma crítica relacionável que ressoava fortemente com o público que confrontava suas próprias dúvidas sobre a fé institucional. Ainda assim, a crítica de Mitchell nunca foi puramente depreciativa. Em vez disso, ele se envolvia profundamente com as normas sociais, incentivando o pensamento crítico por meio da sátira. Seus personagens, especialmente Alf Garnett, expunham vividamente as armadilhas do pensamento dogmático, refletindo a crítica social mais ampla de Mitchell à adesão religiosa sem questionamento. Sua abordagem franca proporcionou ao público uma perspectiva revigorante sobre a religião, não através de uma condenação severa, mas por meio de um humor genuinamente divertido e perspicaz. Fora do palco, o ceticismo de Mitchell permanecia consistente. Ele favorecia a curiosidade intelectual,
a observação racional e o raciocínio baseado em evidências em detrimento de explicações religiosas. A disposição de Mitchell de desafiar publicamente as convenções religiosas influenciou significativamente as conversas culturais britânicas sobre fé, tradição e autonomia individual. O legado de Warren Mitchell vai além da atuação. Reside em sua defesa destemida e humorística do pensamento racional e da investigação independente. Através do riso, Mitchell questionou eficazmente as alegações autoritárias da religião, oferecendo ao público uma alternativa secular vibrante à fé cega. Uma abordagem tão divertida quanto intelectualmente libertadora que o consolidou permanentemente como uma das vozes seculares mais influentes do entretenimento britânico.